o microfone. Aleluia. Se não der, vai ser mesmo. Som. Glória. Abaixo. Vai aumentar, gente. Amém. Graça e paz, irmãos. Chegou. Glória a Deus. Graça e paz seja aumentada no conhecimento de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Isso. Tem água gelada, né? Glória a Deus, irmãos. Fui eu. É isso, irmão. Igreja é assim. A gente ama um outro, suporta um outro, não é isso? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu termino a saga do reposicionamento. 6ª temporada. É um The Chosen. Eu gostaria de uma forma, prática ao final, tentar fazer um resumão, obviamente não de tudo que a gente falou, não de tudo que a gente tentou aqui compartilhar com os irmãos, com a igreja, mas só refrescando a sua memória, nós falamos que Deus está reposicionando o homem desde a queda do Éden. Significa devolvendo ele a um lugar que foi perdido, pelo qual ele mesmo se entregou. E Deus já tinha providenciado, como nós já temos falado, lá em Gênesis capítulo 3, que é aquele fruto da semente daquela mulher que apontava para Jesus Cristo. Então nós viemos falando de que Adão e Eva foram reposicionados, e a gente entra em Noé, entra em Abraão, entra em Jacó, falando das tribos de Israel, até chegar o tempo da plenitude dos tempos. Diga comigo, plenitude dos tempos. Nós vamos falar um pouquinho hoje desse momento, desse tempo. Se tiver difícil, eu pego outro microfone, tá? Vou pegar outro microfone. Isso aí precisa ajustar, é meio complicado. Provavelmente essa caixa aqui também, acho que já pode tirar, não? Tá desligada? Obrigado. Obrigado, gente. Glória a Deus. Vou aumentar só o volume aí. Então, plenitude dos tempos. Abra, por favor, em Gálatas capítulo 4, de 4 a 6. Gálatas 4 a 6. Diga comigo, reposicionamento. Não, você não escutou direito. Repita comigo. Diga reposicionamento no tempo e nas estações. Amém? Você acha que existem estações diferentes à toa? As estações, elas simbolizam mudança. E Deus se move no tempo, no espaço e nas estações. E aqui a Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 4, de 4 a 6, que fala sobre a plenitude dos tempos. Então, um tempo que era previsto, ele agora está se completando. Ele está ficando pleno. Gálatas 4, verso 4 diz assim: mas vindo, o quê? A plenitude dos tempos. Diga a plenitude dos tempos.
Glória. Eles estão, é isso aí, criança é uma benção. Diga mais uma vez, plenitude dos tempos. Meu irmão, minha irmã, nós somos um povo que nós precisamos esperar. Diga esperar. Que Deus está mostrando ou sinalizando em alguma estação para nós. Salmo capítulo 1 diz que bem-aventurado um homem que não se detém no caminho dos pecadores, tem a sua lei o quê? Tem o seu prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Ele será como o quê? Uma árvore plantada junto ao ribeiro que não teme, diga não teme, quando vem o calor, o tempo difícil. Por quê? Porque as suas raízes estão no ribeiro das águas. Água na Bíblia sempre significa palavra, a própria ação de Deus. Se eu e você tivermos, sabe, com as nossas raízes bem fundamentadas nele, nós não vamos temer. E aí é temer de pavor, não é de temor ao Senhor. Mas a Bíblia vai falar o quê? Que na estação própria, você vai dar o quê? Diga, existe uma estação própria. Significa que, crente, meu irmão, minha irmã, existe uma estação própria para você frutificar. Mas escute, existe uma estação própria. O problema é a gente saber se a gente já chegou na estação ou não. Porque se você chegou na estação, você vai frutificar. E essa frutificação nem sempre é do jeito que a gente imagina e quer. Mas a Bíblia garante para você que você não vai precisar fazer força. Você só precisa estar ligado na videira ou no ribeiro das águas. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o quê? A lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Diga adoção de filhos. Verso 6, porque vós sois filhos. Posso ouvir um amém? Porque vós sois o quê? Enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Isso é uma expressão, paizinho. É como quase uma criança balbuciando, e fica assim, ba, 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 ba. É uma expressão. É paizinho, é carinhoso, é íntimo. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler numa versão da Bíblia Viva. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou o seu Filho. Chegou o tempo. Nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós que éramos o quê? Escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Porque nós somos seus filhos. Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos o direito, diga direito, de falar de Deus como nosso querido Pai. Diga, eu tenho um direito de chamá-lo de Pai. O que Deus está querendo nos proporcionar, irmãos? Eu não vou continuar lendo Gálatas capítulo 4. Vai ficar para um outro momento, porque senão eu vou misturar as estações. Mas à frente, essa história vai falar uma figura de duas alianças. Uma que é feita, da mulher escrava, e a outra da mulher da promessa, ou filho. Uma representa o povo judeu. As leis que foram dadas a Moisés representa esse povo. Deus então levantou leis para ensinar ao povo de Israel, para conduzi-los. Mas, preste atenção, esses são os filhos da mulher, o quê? Escrava. Diga, a lei, quando ela não é cumprida, você fica sendo o quê? Escravo da lei.
Alguém conseguiu cumprir a lei, irmãos? Parece que Deus fala assim, mas como é que Ele manda uma coisa que Ele sabe que a gente não vai fazer? Era só para mostrar para mim e para você que você não é capaz de se salvar, que você não é capaz de fazer as coisas mais legaisinhas e ter aquela ideia de dizer assim: eu não roubo, eu não minto, eu não faço nada a ninguém, então eu mereço inferno. A lei veio para mostrar isso para mim e para você. Mas essa história de Gálatas, capítulo 4, mais à frente, vai falar de uma outra mulher. A mulher que esperou o quê? A promessa. Diga, esperou a promessa. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente quer cumprir lei, mas não quer ouvir e esperar a promessa. Porque a Bíblia vai dizer que aquela que veio de Sara, sim, essa sim foi o filho que Deus prometeu. Por isso que Deus mandou o filho da mulher, né, que era da escrava Agar, ir embora. Diga comigo, Deus não é mau. Escuta o que eu vou falar para você. Existem coisas que a gente faz e depois a gente diz: Deus arruma aí. Deus falou para Abraão que ia dar a ele um filho o quê? De Sara, sim ou não? Sara precipitada disse: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Abraão não se posicionou certo. Ele relutou, ele não queria, mas ele cedeu. Sabe o que aconteceu? Deus desaprova tudo aquilo que não vem dele. Porém, diga a Deus, Ele sempre tem uma nova chance. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem coisas que depois fica difícil de reparar. Entende quando estou falando? Mas a Bíblia vai falar dessa mulher, não necessariamente de Sara, mas dessa semente aqui, ó. E ela vai falar que Jerusalém é o simbolismo da lei. Tanto que eles é tirado para, né, o povo que não é da aliança, é lá em Jerusalém que eles chamam até, se eu não me engano, do Monte de Agar. Mas existe um outro monte, diga, existe um outro monte. Ou existe uma outra altura, diga uma outra altura. A Bíblia vai falar que a segunda aliança, que não era da mulher escrava, mas era da mulher da promessa, essa sim é a Jerusalém celestial que desce do céu. Diga, Jerusalém celestial. Quem é essa promessa, irmãos? Diga, Jesus. Chegou o tempo. E não foi agora, já foi há muito tempo atrás. Mas para muitos pode ser agora. Você pode estar até dentro da igreja, mas você ainda não acessou a Jerusalém celestial. Você ainda não acessou a promessa. Você ainda não acessou e tomou posse daquilo que Deus em Cristo Jesus estava fazendo para reposicionar você e a mim. Vocês estão entendendo? Na semana passada, eu queria que quem está aí no Data Show, os versículos aí, você vai botar aí para mim, por favor, para eu ganhar tempo, para todo mundo ver. Diga, hoje é o dia de fazer uma aplicação de tudo que eu vi. Hoje eu vou aplicar. Em outras palavras, o que significa isso, Sérgio? Diga assim: eu vou obedecer. Se tudo que você ouviu, se tudo que eu ouvi, se a gente não aplicar, se a gente não obedecer, não serve de nada. Não é isso que diz lá em Gálatas, em Tiago: aqueles que ouvem minhas palavras, não as praticam, é como um homem que olha o seu rosto natural no espelho e logo vai e se esquece, já não sabe como é. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, esse o quê? Receberá recompensa, galardão, bênção, liberações. Diga comigo, nesse reposicionamento, eu preciso ser obediente. Primeiro princípio, confirmação da identidade. Significa, eu sou um eleito,
Diga, eu sou um eleito. Diga, eu não sou escravo. Já fui escravo. Hoje eu fui adotado, hoje eu sou filho. E filho tem herança, amém? Então diga, eu sou um eleito. Por que tem um monte de gente que acha que o irmão é eleito e você não é eleito? Para de ficar olhando para a lei. Para de ficar olhando para o monte de Agar. Vá, acesse, sabe, a Jerusalém celestial. Acesse a promessa e você é um eleito. E para confirmar isso, Mateus capítulo 3, versos 16, 17. Se não bastasse, Jesus, Ele vai passar pelas águas. Diga, batismo nas águas é para salvação, sim ou não? Eu pergunto para você, para que Jesus precisava passar pelo batismo nas águas? Para quê? Só para que eu e você pudéssemos entender o que ele está falando. Eu sou um eleito. Eu vim para essa terra com um propósito. Diga assim, eu vim para essa terra com um propósito. Diga, eu vim para dar destino. Eu vim para dar direção. Diga, eu sou um eleito. Mateus 3, 16, 17. Põe aí, por favor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Você imagina a crise, irmão? 16 e 17. 13, 14, tá bom. Acho que foi bom. Eu falei 13, eu falei 16, 17, tá bom. Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora. Tipo assim, João, fica tranquilo, consente. Você está numa crise, eu preciso ser batizado, você vem a mim. Que isso? Sou eu que estou abrindo o caminho. Eu estou falando que depois de mim vai vir um, e é esse. Agora você está agora diante de mim, e eu que vou te batizar. De maneira nenhuma eu vou te batizar. Convém agora, consente agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele consentiu. Ele falou, tá bom, já que é para cumprir lei. E João era um cara de lei. Só que Deus quer querendo acessar ele agora é para uma nova atmosfera. Diga, uma nova atmosfera. Escute o que eu vou falar para você. Diga, eu não sou mais escravo. Diga, eu sou adotado. Eu sou filho de Deus. E todo filho de Deus, diga comigo, todo filho de Deus, quando chega num ambiente, ele muda o ambiente. E tomara que seja para melhor. Porque esse é o propósito. Nós temos que ter a ideia que quando eu chego, e não vai nenhuma presunção. A Bíblia diz, não pense cada um de si mais do que deve, amém? Só ajusta no Cristo, irmão. O resto funciona. Quando eu e você chegamos num ambiente, tenha clareza. Se você for num velório, e velório normalmente é lugar de todo mundo estar o quê? Sofrendo, sentindo dor, chorando, sim ou não? E você vai fazer o que lá? Você vai botar videira, vida, só porque você é crente. Mas quando você chega nesse lugar, o Deus do céu e da terra, Criador de tudo, que está dentro de você, chegou para mudar esse ambiente. Fique atento, porque Deus vai te dar a oportunidade sempre para manifestar glória, sempre manifestar presença, sempre, talvez quietinho, do seu jeito. E se Deus te der a oportunidade de falar alguma coisa, irmão, esteja pronto para ser boca de Deus naquele lugar. É difícil um ambiente desse? Muito difícil. Mas Deus chamou você para ir a ambientes e transformar ambientes. No momento desse de dor, é a hora de você entrar com a palavra e o Deus consolador, que pode consolar os corações. Às vezes a gente vai num velório e a gente fala alguma coisa, e quando fala, alguém bate nas suas costas e fala assim, belas palavras. Eu falo, ok. Eu falei, você não entendeu nada. Mas deixa, a gente semeia a semente, você não sabe qual que vai germinar.
Tem gente que às vezes não fala nada, mas que a semente entrou. Eu não estou preocupado se foi bom. Eu não estou preocupado se foi ruim. Eu só preciso me preocupar de ser um eleito e manifestar aquilo para o qual eu fui chamado, para o destino, para o propósito. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, levantou da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17 e último. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho alegria. Uma voz rasga do céu. Olha aqui, a ação do Deus triuno. Uma voz do céu diz: esse é meu filho, o amado está ali, Jesus. E quem é que desce sobre ele? O Espírito Santo. Sempre na vida de um cristão vai ter glória. Significa Pai, Filho e Espírito Santo vão se expressar de alguma forma na minha vida e na sua vida. Como eleitos de Deus que somos. Colossenses capítulo 3, verso 12. 3:12. Põe aí rapidinho. Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido diga, eu sou um povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda o quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. O que eu estou querendo mostrar? Que você precisa aplicar, que você precisa obedecer. O que eu preciso fazer, Sérgio? Eu preciso entender que existe uma confirmação, diga confirmação, da identidade. Que identidade é essa? Diga de filho, de filha. Não se sinta menos do que isso. Você é filho, irmão. E eu vou te dizer, nós já temos entendido e graças a Deus temos aprendido. Meu irmão, se você acessar a paternidade, a tua vida e a tua história muda. O nosso problema como povo de Deus, que a gente está sempre acessando lei, comportamentos, mas a gente não acessa o lugar de filiação. O Rogério passou um vídeo, eu acho que foi no grupo dos homens. Um pai entrou dentro do carro, estava dando uma ré, e um menininho pequenininho, provavelmente de uns 3 anos, sei lá quantos anos tinha, levantou o bracinho. Sabe o que o pai fez? Deu uma ré, parou o carro porque ele já estava saindo. Quando ele viu o bracinho do menino levantado, ele foi lá, voltou, parou o carro onde estava, desceu do carro, foi até ele, abraçou ele e o menino levantava o bracinho. Sabe aquela expressão? Ele veio, ele me viu, ele me atendeu, ele me socorreu, ele me abraçou. Tem a ver? Tem a ver que ele estava afirmando para o filho: eu sou teu pai, e eu venho quando você está pedindo, eu está clamando, quando você levanta o seu bracinho, eu estou sempre te vendo, eu estou sempre em busca de você. Diga pai. Ele é seu pai, meu irmão. Ele é meu pai, nós somos eleitos de Deus. Amém? Isso então se confirma nessa identidade. O pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E a pomba e o Espírito então descem sobre a vida de Jesus. Diga o segundo princípio, ou a segunda aplicação, significa ser cheio do Espírito. Diga comigo, ser cheio do Espírito. Se você pegar essa saga das 6, nessa aplicação aqui, eu e você poderemos ter bons frutos. Primeiro, confirmação da identidade. Segundo, ser cheio do Espírito. Significa da palavra. Diga, para quê? Pergunte para mim, diga para quê? Para que você precisa ser cheio da palavra, irmão? Diga para batalha. Diga para batalha. Tem um monte de amigo que me liga, passa mensagem e diz para mim: e aí, mano, como é que tá? Tem um que eu falei essa semana, Maurão, Rogério, né? Passou o telefone e aí a gente se falou. Ele falou: Júnior,
E aí, meu irmão, como é que você está? Que alegria e tal. A gente não se vê há anos, irmãos. Negócio de provavelmente uns 20 e poucos anos, sei lá, que a gente não se vê. Foi um cara das antigas, lá do início do projeto e tal. E ele falou, e como é que você está? Eu falei, bem na guerra. Você pode estar bem na guerra, amém? Porque essa vida aqui é uma batalha, irmão. É batalha todo dia, diga todo dia. Diga, tem guerra todo dia. Tem hora que você está na paz, na guerra, mas tem guerra. Se não está dentro forte para você, pode acreditar que tem guerra. Tem crente passando na moenda. Tem crente passando, tinha umas expressões que a gente usava antigamente na moenda, patrola. Tem gente que... A patrola de Deus é aquela, sabe, como se fosse aquilo que passa o asfalto no chão. Passa umas patrolas assim, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se eu e você estivermos cheios do Espírito, cheios da palavra, para as batalhas, Mateus capítulo 4, verso 1, a Bíblia vai dizer o quê? Que o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, fez o quê? Pegou Jesus, depois da identidade dele ser fortalecida, depois da identidade dele ser declarada, o Espírito pega ele. Diga, o Espírito te pega, para te levar para onde? É para a prova, irmão. Crente que não sabe andar na prova e ser aprovado na prova, fica rodando e não chega. Agora diga comigo, por favor, diga assim, deserto, tem tempo, tem estação. Se a gente está num deserto há 15 anos, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Falando de deserto. O deserto só vem para fazer uma coisa. Diga comigo, provar de quem nós somos. Quem é que nós estamos servindo? É para isso que o deserto serve. Não é para dizer, crente, sabe, se delicia no deserto. Ai, que delícia deserto. Não é delícia, irmão. Deserto não é lugar de delícia. O Éden era lugar de delícia. O deserto é lugar de batalha. E de algo que está sendo provado. E o que está sendo provado? Diga, aquilo, diga comigo, aquilo, quem está no governo? Aquilo, não, desculpa, trocar essa palavra. Diga, o que está em jogo é aquele que está no governo. Porque não foi isso que Satanás fez? Se tu és o Filho de Deus, ele não está nem questionando se é, irmão. Depois eu aprendi isso. Eu sempre falei, parece que esse si, parece que é um si de condição, né? Mas não é. Não é de condição. Mas mesmo assim, diga assim comigo, mesmo eu sendo filho, o diabo vai tentar fazer com que eu não creia que eu sou filho. Ou provar isso. Você sabe que foram 3 tentações. Diga comigo, Deus faz milagres. Deus pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica, sim ou não? Você acha que seria mole para ele transformar pedra em pão? Sim ou não? Escuta o que eu vou falar para você. Tudo o que vai mudar a natureza das coisas já não é propósito de Deus. Isso é magia. Isso é forma de manipulação. O que o diabo queria é fazer com que Jesus quebrasse o princípio, transformar o que? Pedra em pão. Por isso você precisa entender o que é semente. Você só pode colher alguma coisa se você semear. Você só pode multiplicar alguma coisa daquilo que você apresenta ao Senhor. Ele perguntou para os discípulos, vocês têm alguma coisa? Eles disseram, não temos não, tem nada aqui. Sabe por quê? Eles olharam a multidão e falaram, como é que a gente vai alimentar esse povo, meu Deus do céu? Não temos nada. Perguntou para você, você acha que os discípulos de Jesus não tinham nada? Tinham. De repente falou, Senhor, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente, Senhor? Deus falou assim, chama ele, manda ele vir. O menino chegou, cadê? E a multiplicação aconteceu como? Diga, a multiplicação vem sempre
pela mão dos filhos. Quando eles foram repartindo o pão, a multiplicação começou a acontecer. Nós seremos um povo que aprenderemos a abençoar as pessoas, inclusive com dinheiro, amém? Talvez você tenha condição, pague um curso para alguém. Agora vê aonde você vai investir dinheiro, que tem gente que não quer nada. É crente, mas tapar a boca para não perder a salvação. Veja, quem é que você vai investir? Vou pagar um curso para esse menino. Vou pagar alguma coisa, vou pagar a faculdade. Amém, irmãos? Vamos ser abençoadores, vamos ser liberais, vamos abençoar as vidas e as pessoas. Oh Deus, aleluia. O terceiro princípio, diga negação. Diga negação e dependência. Olha o que diz Mateus 26, 39 a 45. Negação. Significa o quê? De negar. Negar o quê, Sérgio? Olha o texto. Mateus 26, de 39 a 45. Jesus, nesse texto, ele ora por 3 vezes para que ele pudesse se entregar totalmente à obediência. Vamos ler? Indo um pouco mais adiante, ele deixa os discípulos e se dá uma distância. Prostou-se com o rosto em terra e orou. Diga, orou. Nós precisamos ser um povo que ora. Inclusive, terça, 10 horas da manhã, nós temos reunião de consagração aqui, né, irmã Isabel? Se você pode, vem estar com a gente. O couro está comendo, irmão. Às vezes somos 4 ou 5, somos um batalhão aqui. Tem que ver quanto de anjo que vem, quanto de livramento Deus está dando. Nós estamos orando por você, nós estamos orando pela sua casa, pela sua família. Mas venha estar conosco, vamos nos unir, se você puder. Eu sei que é um dia de semana, muitos trabalham, mas se você puder, coloca na sua agenda. Vou te dizer, existem coisas que você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Amém? E essa consagração é feita aqui, junto com a Vanessa, né, ela que dirige essa reunião de oração, junto com a irmã Isabel. Nós estamos aqui nos fortalecendo no Senhor. E o que significa isso, Sérgio? Negação. Está ali, ó. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai. Com quem ele está falando, gente? Ele está falando com o Pai, irmão. Se for possível, afasta de mim este, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou os seus discípulos e encontrou o quê? Dormindo. O que é difícil para quem está ligado e acordado é quando ele chega num lugar, num ambiente onde precisa estar todo mundo ligado e tem alguém dormindo. Dá uma raiva, irmão. Dá uma ira. Cuidado que ela pode não ser santa. Talvez você profira palavras que você não deva. A nossa oração deve ser: Senhor, abre os olhos, abre o entendimento, abre a revelação do Espírito para ele e para ela. Porque quando você volta, você pega a gente dormindo, irmão. Jesus vai dizer: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. 1 hora. Quantas horas tem um dia? Era menos do que dízimo, gente. O dízimo seria o quê? 2 horas e 40 minutos, certo? 1 horinha. Vigiar comigo nem por 1 hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem. Para o quê? Não caia em tentação. O espírito está o quê? Mas a carne é? Diga assim: o espírito está sempre pronto. Então, se você entrar em batalha na carne e na alma, tu está perdido. Tu tem que aprender a guerrear no espírito. É do seu espírito, falando do espírito humano. Do seu espírito que habita o Espírito de Deus. Aí, meu irmão, essa composição, você está pronto para ir para as batalhas, para as guerras. Amém? Você que fica falando, caramba, o que você está falando? Negação e dependência. Quer eu parei com o versículo 42? E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, eu não sei se essa expressão na primeira é se for possível, agora
ele já está meio que dizendo, eu sei que não seja possível, não sei se é só questão, né, de português, mas se não for possível, afasta de mim esse cálice. Cadê? Esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou o quê? Ah, meu irmão, se sou eu. Meu irmão, eu ia dar aquele grito que eu ia dar aqui agora, que você ia se assustar de novo. O pai falou, não faça isso, meu filho. Tenha misericórdia. Porque os seus olhos estavam o quê? Meu irmão, é mais do que apenas sonolência. Era um nível de treva. É uma pressão. Existem coisas que a gente está vivendo que a gente acha que é tudo só da carne e da alma. É uma guerra. Os olhos pesam, uma opressão, uma depressão vem. Você fala, ai, dormiu bem, acordou chumbado. Que história é essa, mano? Tem nada para dizer assim, eu sei o que foi isso que aconteceu, que eu vi uma história ruim, uma notícia ruim. Pode ser até acúmulo no subconsciente, mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é guerra. O inimigo entrou lá, irmão. Já que é bom para a gente fazer, né, coisas com bem clareza, você está no seu kibute, tranquilaço, guardado, você e sua família, de repente o Hamas entra, irmão, e começa a tentar sequestrar, começa a levar um, passar o rodo no outro, começa a fazer barbaridades. Você acha que no mundo espiritual é diferente? Não é não, tá? Não é não. Eles vão vir para caçar os nossos filhos, para caçar a nossa herança. Amém? Estão entendendo amém não? Tirou amém. Está vendo como é que crente faz coisa automática? Tem nada de amém agora, nem aleluia. Não tem nada de glória nessa hora. Mas que a gente precisa entender que eu e você precisamos nos posicionar. Então os deixou novamente e orou pela o quê? Terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Eu fui até onde? Que versículo? Que eu pedi? Até o 45. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou meu irmão, aquela plenitude do tempo, agora está numa taça se enchendo e vai chegar o tempo daquilo que foi profetizado, ó. Lá em Gênesis capítulo 3, no início de tudo, foi profetizado anos e anos e anos por vários profetas, está se cumprindo agora. Chegou o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus, ele sabia que ia ser entregue na mão de quem? De pecadores. Quais? Todos aqueles que estavam desalinhados da vontade do Pai. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 9, de 23 a 24. Lucas 9, 23 a 24. Eu vou dar o terceiro ponto e a gente vai encerrar. Então Jesus orou quantas vezes, irmãos? Para quê? Diga, para se entregar totalmente à obediência. Você acha que é mole obedecer? A maior luta que a gente tem como crente é obedecer a Deus. Porque a gente vai falar, não vou fazer isso não, vou passar vergonha. Deus fala assim, levanta agora no meio desse ônibus, vai ali e ora por alguém. Eu falei, não vou mesmo. Está amarrado, voz do capeta do diabo. Não vou, tu está querendo me envergonhar, eu vou lá e fico endemoniado, estou até sem celular, vou ligar para quem? O bicho vai ficar lá, eu vou te matar, eu vou te acabar contigo. Não vou nada. Chama Sérgio, vai tomar um couro que nem foi os filhos de serva. Vai dizer, eu conheço, sei quem é Paulo, conheço a Jesus, mas vós quem sois? Vou te dizer uma coisa, irmãos. Sabe qual é a nossa dificuldade? Obedecer. Quantos já receberam às vezes alguma direção? Você fala, não, coisa da minha cabeça eu não faço. Às vezes quando eu acho que é coisa da minha cabeça eu vou lá e faço. Se não acontecer, eu falei, era da minha cabeça mesmo. Mas se acontecer, meu irmão, falou, Deus, obrigado porque eu ouvi a tua voz. Eu fui obediente para fazer. O problema é que a gente não quer se arriscar. O problema é que a gente quer viver no automático, achando assim, é tudo certinho. Sabe, Deus
Quando ele quer falar, ele vai, sabe, raio. Deus fala de uma maneira mansa, tranquila. Vai lá e faz isso, filho. Ore por alguém, sabe? Dê alguma coisa para alguém. Meu irmão, nossa maior luta é obedecer. Primeiro, diga comigo, negar. Diga negação. E a outra é dependência. Significa obediência. Eu já li 2 Coríntios capítulo 4, versos de 4 a 6, não, né? Olha aí. É aquele grande versículo célebre que diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Ah, é? Se não é carnal, é o quê? Espiritual, sim ou não? Mas como é que funciona a arma espiritual? Você quer ver como é que funciona a arma espiritual? Funciona assim: nega o que precisa ser negado e obedece o que precisa ser obedecido. Jesus dizia a todos: se alguém quiser, o quê? 9, Lucas 9, 23. 23 primeiro. Não, eu já li isso. Acho que eu atropelei, eu fui para o ponto seguinte. Esse ainda é, desculpa gente, esse ainda é da negação e da dependência, ok? Que é aquele versículo, aquele que diz, né? Aquele que quer me seguir, o quê? Negue-se a si mesmo e o quê? Siga-me. Significa o quê? Se você é alguém que quer andar com Deus, você precisa ter o quê? Negação. Deixa eu te dizer uma coisa: esse mundo vai ser mundo, esse sistema vai ser sistema. Agora, eu e você que temos que aprender o que nós precisamos negar e o que nós precisamos obedecer. Porque quem não nega, não entra em obediência. Não, mas eu faço em parte, Sérgio. O jovem rico também fazia. Guardava os mandamentos. Honro meu pai, minha mãe. Jesus falou: é mesmo, né? Faz o seguinte: pega lá tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro. A Bíblia diz que aquele jovem saiu entristecido. Significa o quê? Não teve negação. Deus estava querendo o dinheiro dele, ou Jesus, melhor dizendo, só queria o quê? O coração. Porque onde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro está o teu coração. Eu já li nesse versículo, o 24 também, de Lucas. Não, deixa, vamos embora. Terceiro é o teste da obediência. Eu estou no teste da obediência. Desculpa, gente. O primeiro, confirmação da identidade como eleito. O segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, negação à obediência. O quarto, era só para saber se vocês estavam prestando atenção. O quarto ponto, essa é a diferença de quem anota. Tem coisas que você está anotando aí, você vai guardar, fechar. Um dia, de repente, você vai abrir e Deus vai falar com você. Anos depois, aquilo que você escreveu, aquilo que você deixou registrado. Porque se botar aqui, meu irmão, você vai esquecer. Você vai perder, você vai dormir, você vai ficar pesado. Quarto e último, negação e dependência. Já lemos Mateus 26, 39. Oh, meu Deus do céu. Era só... Era só para provar, meu irmão, a sua paciência. Para comigo. Minha esposa sabe o que é isso. O terceiro já foi, o quarto, o teste da obediência, irmãos. Diga o teste da obediência. Foi o que nós lemos ali. Jesus, por 3 vezes, ele se afastou para orar, para obedecer. Por 3 vezes, meu irmão, pensa comigo. Se Jesus por 3 vezes se afastou para orar, para obedecer, imagina eu e você. O quanto que a gente não vai gramar, lutar para entrar em obediência. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Sabe por quê? Ô crente, e eu estou falando para mim,
para de vir para a igreja para escutar sermão. Para de vir para a igreja e não aplicar o que você está ouvindo. Porque se eu e você não entendemos que nós somos os eleitos, que temos uma identidade, que somos filhos, que nós somos o quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para lutar nossas batalhas. Que eu preciso negar e ter dependência de Deus. E eu estou passando agora no teste da obediência, a saga da reposicionamento de 6 domingos seguidos, serviu de muito pouco ou de quase nada. Para dizer que não vai ser de nada, a palavra de Deus nunca volta vazia. Sabe como é que ela não volta vazia? Quando ela encontra um lugar em você, ela não volta vazia. E eu vou te dizer, a palavra de Deus sempre encontrará um repouso em algum coração. Por isso que a Bíblia diz, até as pedras clamam. Se Deus não encontrar ninguém, nenhum filho, nenhum servo, para fazer a vontade dele, ele pega o ímpio. Que isso, Sérgio? Que loucura que você está falando. Ah, é? Ciro era o quê? Hã? E Nabucodonosor? Deus pega quem ele quer e faz do jeito que quer. Sim ou não? Lembra daquela história que a gente contou? Que um irmão que louvava dentro de casa, cantava alto e não sei o quê. E aí, né, um lá que era do negócio lá, né? Você, mais ou menos você sabe o que é? Sabe? Escutou o crente orando, Deus, estou sem nada em casa, meu pai. O Senhor mandou, sabe, para o povo de Israel o maná. Senhor, eu oro para que esse maná chegue à minha vida, à minha casa. O negócio lá, foi, fez umas compras, botou na porta, tocou a campainha. O crente chegou, abriu a porta, viu um monte de sacola no chão, olhou para um lado, não olhou para o outro e começou o quê? A louvar e adorar a Deus. Obrigado, Senhor, porque a provisão chegou. Eu não sei como o Senhor fez, eu não sei de que maneira o Senhor fez, mas eu te louvo e te agradeço. Aí o chegou lá e falou assim, você acha que foi Deus que mandou, rapaz? Quem mandou fui eu. Quem mandou foi o meu, aquele que eu sirvo. E ele falou rasgadamente, quem mandou isso aqui foi o diabo. Escutou? E o crente fez o quê? Leva isso. O crente virou e falou assim, obrigado, Senhor, porque quando o Senhor está no governo, até o diabo faz a tua vontade. Fica ligado, meu irmão, porque se tem gente que vai servir do jeito que for para abençoar a sua vida, que seja para a glória de Deus. Amém? Teste da obediência, eu encerro no 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Vamos ler só esse texto para terminar. Eu esqueci de marcar o tempo, mas eu vou terminar. 10, 4, 4. De 4 a 6. 2 Coríntios 4, 10. Oh Deus, tenha misericórdia do teu servo, Senhor. Tenho dificuldade com algumas coisas, irmãos. Ninguém percebeu isso até hoje. As armas com as quais lutamos não são o quê? Humanas, carnais. Pelo contrário, são poderosas aonde? Diga em Deus. Para destruir o quê? Fortalezas. Verso 5. Destruímos argumento e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. Se o diabo falar para você, o que tu é? Escravo, um dia fui, hoje eu sou filho. Mas você ainda vacila, mas tem o sangue de Jesus. Mas vacilando ou não vacilando, tu vai sair daqui, sai da minha reta, capeta. Se não sair, você passa por cima, irmão, que Deus vai te dar autoridade para isso. Amém? Destruímos argumento, toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o quê? Todo pensamento para torná-lo o quê? Para tomá-lo obediente a Cristo. Olha aí, tomá-lo. Torná-lo? Meu irmão, olha aí, ó. É torná-lo ou tomá-lo? Ué? Ah, é um R que está junto com M. Desculpa, gente. Para torná-lo obediente a Cristo. Verso 6. E estaremos prontos
para punir todo ato de uma vez completa a vossa, a quem? A obediência de quê? De vocês para quem? Para Deus, irmão. Escuta o que eu estou falando para você. Eu aprendi isso. Olha que eu tenho esse versículo há muito tempo no meu coração. Eu já falei ele várias vezes, falando, como é que você vai punir a desobediência? Com a obediência. Só que eu só pegava essa faixazinha desse versículo. Estando lá no congresso, ano passado, um senhorzinho pegou esse versículo, irmão, me arrebentou. Me arrebentou. Porque tem coisas que a gente é cheio de efeito, né? Cheio de pá. Pegou esse versículo e mostrou na prática o que é obediência. Esse cara, um senhorzinho, se eu não me engano, não sei se ele era de Manaus, foi para a Colômbia. Meu irmão, esse cara fez uma revolução. Aonde ele está, o ambiente onde ele ficou. Eu não falei para você que crente muda ambiente, amém? Quando a gente vai mudar ambiente, irmão? Quando a gente for obediente a Deus. Porque se as armas da sua milícia são poderosas em Deus, para que destruir fortalezas, sofismas, enganos, que legal. O crente aprendeu isso. Agora, se o crente não praticar isso, como, Sérgio? Obediência. Só vai acontecer as tuas armas espirituais terem valia, terem, sabe, pô, é grande demais esse gigante, é muito poderoso esse gigante. Deixa eu te dizer uma coisa. Davi disse para Golias, poxa, cara no teclado, só lembrei agora. Eu escutei uma nota musical, irmão, olhei para trás. Não sei se alguém mexeu em alguma coisa ali. Saiu o som do seu celular, não? Escutei uma nota musical que deve ser para os músicos ouvir. Vambora. Vem para cá, vem cá, meu. Você está fazendo o que aí, rapaz? Meu Deus do céu. Eu quero reforçar. Aplicação no reposicionamento. Diga comigo, confirmação da identidade. Diga, eu sou um eleito. Segundo, ser cheio do Espírito, cheio da palavra para as batalhas. Terceiro, negação e dependência de Deus. E o quarto, o teste da obediência. Eu e você precisamos sermos obedientes a Deus. Posso ouvir um amém? Assim como Maria, em seu ventre, quando Deus disse para ela, você vai receber e vai conceber um filho. E a Bíblia vai dizer que ela recebeu no seu ventre aquele propósito de salvação e vida. Escute o que eu vou falar para você e eu termino aqui. Temos dentro de nós o mesmo Salvador. Posso ouvir um amém? Diga, eu estou posicionado ou reposicionado em Jesus Cristo. E agora, o Espírito do Cristo é o mesmo. O Espírito Santo foi enviado para mim. Para quê, Sérgio? Para manifestarmos e realizarmos essa obra. Posso ouvir um amém? Com respeito a essa obra, com respeito a esse propósito, o próprio Jesus, ele vai nos dizer lá em João 14:12, que nós faríamos o quê? Obras maiores. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele foi para junto do Pai, mas enviou da sua mesma natureza o Espírito Santo para viver conosco. Fique de pé, por favor. Temos ceia. Preparar já a ceia. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, orar por enfermidades. Eu queria que você agora apresentasse, se é que você sabe de alguém, talvez você mesmo seja alguém que esteja sendo acometido por uma situação assim, mas que você se comparecesse agora diante de Deus, dissesse, Senhor, eu estou necessitado, ou existe essa situação, e apresente.
Vamos orar como igreja. Mesmo você sendo alguém que vai nessa hora precisar de receber oração, não seja passivo apenas para receber. Seja também alguém, sabe, vivo, eficaz para dar, para liberar, para fazer orações. Amém? Amém, Senhor. Antes eu quero ler Hebreus capítulo 4, 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, e nós cremos nela. Por isso nós estamos aqui em concordância, meu amado. Chegamos, Senhor, diante de Ti com confiança, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que responde. Por isso nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, diante do Teu trono, esses pedidos de oração. Nós não sabemos, Senhor, o que está escrito, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor é o Deus todo-poderoso. E o que o Senhor faz quando o Senhor, Senhor, diante da Tua vontade, o Senhor estende as Tuas mãos, Senhor, sobre esses pedidos. E agora, no poder do nome de Jesus, nós tomamos a autoridade, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, e nós colocamos todas essas enfermidades, seja ela qual for, no corpo das pessoas, Senhor, todo nódulo, toda cédula, Senhor, necrosada, Senhor, agora sopra a Tua vida, Senhor, porque o Senhor é o Deus de vida. Senhor, aonde que é a presença de ossos, nos órgãos, no fígado, no estômago, no coração, seja qual for, Senhor, que sejam alinhados agora no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é especialista em fazer milagres, e nós somos um milagre, Senhor. Por isso nós cremos e Te agradecemos pela Tua obra redentora ali na cruz do Calvário, a qual o Senhor falou: Deus, está tudo consumado. E está consumado todas essas enfermidades na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor. Passar para a ceia, e apenas um esclarecimento simples. Talvez você se pergunte: quem é que pode cear? Aqueles que já têm confessado a Jesus, aqueles que já fizeram a sua confissão de salvação, no sentido de dependência, dizendo: Senhor, eu sei que eu não posso pagar essa dívida, e eu recebo essa graça divina do Senhor enviar Jesus Cristo. E esse é o momento que também nós liberamos para os pais que já têm ensinado, instruído seus filhos pequenos, embora eles ainda estão nas suas ministrações, né, dentro das salinhas, que você também pode cear junto com o seu filho. Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode nos procurar para conversar, porque existem situações, né, que existe igreja, não pode, criança não pode comer do pão e do vinho, porque não tem ainda entendimento. Depois, se você tiver alguma dúvida, você venha conversar conosco, nós vamos trazer um esclarecimento. Já temos falado isso na escola de integração, mostrado de uma forma simples. E o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos agora partindo desse pão, né, e desse vinho, desse suco de uva, dentro dessa representação. Diga comigo: representação. Nós não somos aqueles que acreditamos numa palavrinha que eu sempre me enrolo para falar, que é substanciação. O que é transubstanciação? Meu Deus, o que é isso? A transubstanciação é achar
que esse pão literalmente é o corpo de Cristo. Quem acredita desse jeito? A Igreja Católica Romana. Nós não acreditamos que isso é o corpo de Cristo. É a representatividade do corpo de Cristo. Existe uma mistura que algumas pessoas se confundem quando está Jesus ensinando sobre João capítulo 6, dizendo que aqueles que não comem da minha carne, aquilo é um ensinamento, ele não tinha nem morrido. O que vai falar em Coríntios é outra coisa, é depois da morte de Jesus. Então isso aqui é uma representação, amém? Porque eles acreditam que isso é o corpo, sim ou não? E quem é que toma do vinho? Fica só o padre, ou não é? As ovelhas, né, os fiéis, eles comem a hoste, mas quem toma só o vinho? É só o padre. Então só o padre que recebeu da aliança do sangue. Ele diz que aquilo é o corpo, mas não é o sangue. Não tem alguma confusão aí. Nós não estamos entrando aqui no mérito de ficar discutindo o que está certo ou errado. Só estamos querendo mostrar que isso aqui é uma representatividade. Nós cremos que ao comer disso e beber deste cálice, nós estamos renovando e nos lembramos: eu tenho um dono, eu pertenço ao Senhor, eu tenho uma identidade como filho e todos os outros princípios. Amém? Feche seus olhos. Senhor, assim como o Senhor naquela última ceia que o Senhor tomou com os seus discípulos, o Senhor tomou aquele pão e o Senhor disse: esse é o meu corpo partido por vós. Lembrai de mim todas as vezes que comerdes, até que eu venha. Da mesma forma, ele tomando o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Deus tem um novo cálice, Deus tem um novo destino, um novo propósito, que está firmado nele mesmo. Ele estava mostrando para os discípulos que depois nós continuaríamos olhando para a obra vicária daquilo que a cruz significa para nós, um lugar de maldição, aonde o Cristo foi pelo meu lugar e o seu lugar, e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos devolver a um lugar que nós tínhamos perdido. Este lugar é assentado nas regiões celestiais, junto com ele, reinando com ele. Você, como filho e filha, pode fazer isso. Amém? Pegue deste pão e vamos comer. Se você quiser dividir com a sua esposa, alguém da sua família. Aí da família, mas o que você quiser, amém? Você é uma igreja livre para fazer o que quiser. Tomamos também essa representatividade, o sangue. Diga sangue, diga sangue. Sangue é vida, irmão. Corpo sem sangue é morto. E você não é um corpo morto, você é um sangue, você é um corpo vivo. Tem vida dentro de você, amém? Nessa representatividade, tomamos também. Comece a glorificar o Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a obra da redenção. Obrigado, Jesus, pela obra salvífica, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem nos dado. O poder que o Senhor tem liberado sobre nós, através da ação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Assim como Maria gerou no seu ventre salvação. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos uma extensão de salvação para as vidas, para as famílias. Que o Senhor nos ajude nessa missão, nesse propósito de sermos homens e mulheres que aonde estão, os ambientes são transformados e mudados por causa da presença do Senhor.
Vamos cantar uma canção em adoração ao Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda minha vida eu te entrego. Entregue a sua vida, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Pensamos e prossigamos Senhor, em conhecer o Senhor. Te conhecer. Se alguém ficou sem a ceia, Prosseguir em te conhecer. se alguém ficou sem a ceia, levante tudo sua que eu mão quero para que os obreiros cheguem até você. Senhor, Mais uma vez no início. tudo que eu quero está em ti. Você já pode cantar, a letra está aí. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, esse é o alvo. Te conhecer, conhecer teu coração. Sermos filhos obedientes, meu Pai. Prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Fazer em mim o que queres fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar.
podes fazer em Podes mim fazer, Senhor. o que tens que O que fazer. queres fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Bem forte. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Quero ouvir. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Senhor, nós queremos te conhecer. Senhor, tua palavra diz que o Senhor não chama mais de servos. O Senhor nos chama de amigos. Chama de amigos, nós queremos ser teu amigo, Jesus. Espírito Santo, nós queremos ser teus amigos. Queremos ouvir a tua voz, obedecer o Senhor. Leva-nos ser uma igreja, Senhor, que ouve a tua voz. Uma igreja que obedece o Senhor. Oh, Deus. O Senhor permanece fiel à tua palavra para cumprir, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem velado pela tua palavra para cumprir cada palavra, cada promessa. Senhor, muitos de nós aqui recebemos promessas há 15, 20, 30 anos atrás, que talvez ainda não tenha se cumprido, mas nós dizemos, nós cremos, nós esperamos, nós confiamos, porque o Senhor não tarda e o Senhor não falha, e nós ficaremos na confiança, na esperança viva, de que o Senhor é por nós, e por isso podemos dizer, quem será contra nós? Senhor, nós somos um povo que temos pouca força, mas nós não temos negado a tua palavra. Nós queremos ser daqueles, Senhor, que se apegam à tua palavra e não a deixam, não abandonam. Apesar das lutas, apesar, Senhor, de tantas coisas que vêm roubar, ou na tentativa de roubar a tua palavra, a tua promessa em nós. Senhor, nos ajuda a ser uma igreja, a comunhão cristã resgate cada filho, cada filha, cada servo, cada serva tua, Senhor, no sentido, Senhor, de filiação, não de escravidão, mas daqueles que já negaram a si mesmo para encontrar a verdadeira vida de Cristo. Nos ajude, Senhor, a não sermos pessoas que ouvem e não praticam o que ouvem. Por favor, Espírito Santo, Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. Ensina cada filho, cada filha Tua, Senhor. O que eu não pude, o que eu não consegui comunicar, Tu és aquele que pode fazer. Senhor, provavelmente essa série termina aqui,
mas a obra do teu Espírito continua operando em nós. Abre os olhos e o entendimento para que cada um possa entender o lugar que eles estão em Cristo Jesus. E nos ajude a sermos uma igreja diferente. Senhor, um novo posicionamento esteja sobre essa casa paternal, sobre as nossas vidas e famílias. Haja uma nova liberação sobre nós. Senhor, eu quero declarar e profetizar mudança e transformação na casa dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, coisas que estavam emperradas há anos, Senhor, hoje, por causa do posicionamento e da obediência, Senhor, vai mudar e está mudando. Existe um livro que precisa estar dentro de você. As palavras vão borbulhar do teu coração, elas vão fluir de dentro de você. Deus vai começar a mostrar, revelar, dirigir a tua vida. E lá naquele ambiente de trabalho, de negócio, Deus vai fazer você florescer naquele lugar. E muitos vão perceber: mas eu nunca tinha visto até aqui. Hoje vão ver, porque você está debaixo de uma nova liberação de unção. Receba uma nova unção, receba uma nova liberação do Senhor, porque é ela que quebra o jugo. Os jugos serão quebrados pela unção que Deus está liberando pela palavra na tua vida, na tua boca, no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu recebo. Diga com força, diga: eu recebo. Amém? Você não recebe porque eu estou falando que você recebe. Você recebe porque você toma posse. Você recebe porque você se apropria daquilo que Jesus já fez. E você entra então em alinhamento na obediência. Meu irmão, entrou em alinhamento na obediência, assim será. Amém? Se é no lugar onde necessita de cura, a cura virá. Física, emocional, espiritual, seja lá o que for, vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, excelente domingo, excelente final, início de semana, que é hoje, né? Domingo. Deus abençoe. Procure as inscrições, procure as células, procure os grupos, os movimentos da igreja. Dê um abraço, um beijo no seu irmão. Seja a boca de Deus e abençoe a vida dele e dela.